dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso da Kelly e do Jason Cochran. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, como sempre, eu vou mencionar os gatilhos: traição, estrangulamento, drogas e canibalismo. Ok? Vamos começar então. Kelly Cochran. Ela nasceu em Maryville, Indiana, nos Estados Unidos. Um dos seus melhores amigos de infância se chamava Jason e logo depois de terminar o ensino médio, os dois se casaram em 2002. A Kelly e o Jason tinham uma empresa de manutenção de piscinas e tudo parecia estar indo super bem pra eles. As pessoas diziam que os dois eram um casal meio esquisito, eles demonstravam afeto em público de um jeito um pouco estranho, às vezes um pouco exagerado. A Kelly era uma mulher extrovertida, ela gostava de flertar sem compromisso, e o Jason não ligava muito pra isso. O Jason, ele era mais introvertido, mais quietinho, mas todo mundo dizia que tudo parecia sempre muito bem com os dois. Os dois trabalhavam muito bem juntos, eram tipos opostos que se atraem, sabe? Tava dando tudo super certo, mas eles eram um pouquinho estranhos. O legal é que ninguém sabia nem da metade do quão estranhos os dois eram. Kelly e Jason tinham uma coisa que eles chamavam de pacto de sangue. Eles concordaram, praticamente, assim, foi um acordo entre os dois, de que se um deles traísse o outro, eles poderiam matar a terceira pessoa. Foi uma coisa que eles combinaram. Se um dos dois traísse o outro, o amante morreria, ou a amante morreria. Ok. Fiquem com isso em mente, ok? Vamos falar então de algumas coisas que aconteceram na vida dos dois antes de tudo acontecer isso se tornar um caso criminal. Após 10 anos de casados e 10 anos limpando piscinas, as costas do Jason começaram a doer muito. Ele foi ao médico e o médico disse que ele não podia mais fazer trabalho braçal. Ele não podia mais trabalhar limpando piscinas, nem fazendo paisagismo, nem nada disso. Então a Kelly resolveu assumir a parte braçal do trabalho e o Jason ficou com a parte mais de administração da empresa deles. Mas a Kelly não aguentou muito tempo sozinha, fazendo esse trabalho manual e braçal sozinha. Então, em 2013, eles se mudaram para Iron River, no Michigan, onde a maconha era legalizada. Pois é, os dois acreditavam que isso ajudaria muito com a dor nas costas do Jason, que já estava se tornando um problema crônico. Ele tinha o tempo todo, mesmo quando ele não fazia esforço físico, então ele precisava de um alívio para essa dor nas costas e parecia que a maconha poderia ajudar, então eles se mudaram para um lugar onde eles conseguiriam isso. Aos 33 anos de idade, então, a Kelly conseguiu um emprego, né? Ela trabalhava pelos dois e o Jason ficava em casa, ele era tipo o dono de casa do casal. E ele começou a usar maconha, assim, pra tratar as suas dores. Pouco tempo depois, a Kelly conheceu um homem chamado Christopher Reagan, de 53 anos. Ele era veterano no exército e estava saindo com uma professora chamada Terry. Mas a Kelly, já falei, ela gostava de flertar sem compromisso, ela era bem extrovertida e ela começou a gostar do Christopher. E aí, de repente, assim como quem não quer nada, ela começou a trair o Jason com o Christopher. A gente já vai ver depois, não foi a primeira vez, mas às vezes, tem aquele momento que as coisas vão um pouco longe demais. Mas tava tudo bem na mente dela. Porque o Christopher tinha terminado com a Terry, a professora que ele namorava, e ele planejava se mudar logo. Sabe, a Kelly tava se divertindo com ele até o momento em que ele se mudasse e ia dar tudo certo. Né? Não. Acho que a gente já sabe que não. No dia 14 de outubro de 2014, ele mandou uma mensagem pra Terry, a ex-namorada dele. Ele disse que queria voltar com ela, que ele sentia muito por ter traído ela com a Kelly, e disse que a Kelly era doida. Nas palavras dele, a Kelly é doida. Depois dessa mensagem, ele desapareceu. Nunca mais falou com a Terry, nem com a Kelly. Onde é que ele foi parar?
Pois é, 10 dias depois dessa mensagem, preocupada com ele, a Terry resolveu comunicar o desaparecimento do Christopher para a polícia. Eles foram até a casa do Christopher e estava tudo uma bagunça. Parecia que tinha sido assaltada, sabe aquela casa que parece que foi revirada? Pois é, parecia que tinha sido assaltada, mas a única coisa que foi levada da casa toda, o único item de valor que foi levado foi o celular dele. E o carro também. O carro também sumiu. Mas eles não achavam que o carro tinha sido roubado. Mas, enfim, os dois objetos que estavam faltando de valor eram o celular e o carro dele. Mais tarde, então, o carro dele foi encontrado estacionado no meio da estrada, fora da cidade. Dentro do carro, além de alguns objetos pessoais que eles já esperavam encontrar, eles encontraram um mapa com um endereço para a casa da Kelly e do Jason Cochran. Então, a polícia foi pra lá, é claro. A Kelly foi quem respondeu todas as perguntas. Ela disse que não via o Christopher há dias e o Jason ficou lá no fundo, tipo, não. Faz tempo que eu não vejo ele. Só assim, ele não falou quase nada com os policiais. Porém, a polícia logo descobriu que a Kelly estava tendo um casinho com o Christopher, então eles chamaram ela e o Jason para um interrogatório. A Kelly, super de boa, super calma, disse que ela e o marido tinham um relacionamento aberto. Ela disse que ele sabia de tudo, e aí contou mais algumas mentiras. O Jason, tadinho, ele disse que sabia mesmo e que só queria que a esposa fosse feliz. Eu digo tadinho, mas ele não era tadinho, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa do casal. Além de várias armas nas paredes, eles tinham um martelo pendurado na parede da sala, um bastão de beisebol em outro lugar. Sabe, coisas estranhamente escondidas em lugares estranhos da casa. Pendurados na parede. Tipo, prontos pra pegar assim na parede, sabe? Eles encontraram um livro manuscrito do Jason, na qual ele falava de um assassino que planejava matar pessoas por vingança. E é claro que os dois se tornaram os principais suspeitos. Uma coisa que eu sei sobre casos nos Estados Unidos é que esse tipo de coisa não pode ser usada como prova. Se uma pessoa escreve um livro sobre assassinato, ela vai lá e comete um assassinato, o fato dela ter escrito uma história incluindo assassinato não costuma ser ligado ao caso, não costuma ser usado como prova. Então, o casal, sabendo que a polícia estava na cola deles, eles resolveram se mudar de novo. Eles foram pra Indiana, voltaram pra Indiana e, sem mais evidências, o caso do Christopher continuou aberto. No dia 20 de fevereiro de 2016, a Kelly ligou para a emergência pedindo socorro, porque o marido dela estava passando mal e não estava respirando. Quando os socorristas chegaram, infelizmente, o Jason já estava morto. De acordo com a Kelly, ele havia usado heroína naquele dia e teve uma overdose. Os amigos do Jason, quando ouviram essa história, acharam muito estranho, porque ele não usava nenhuma droga além de maconha. Ele usava muita maconha às vezes, mas não heroína, ele não costumava usar drogas pesadas, sabe? Foi estranho. Mas a necrópsia confirmou que ele usou muitas drogas naquele dia, sim. Que ele estava bem, assim, não sei que palavra usar, a não ser loucão de drogas, assim, anestesiado. Mas que a verdadeira causa da morte dele foi estrangulamento. A Kelly, logicamente, foi chamada para interrogatório várias vezes. Não haviam evidências, além do fato dela ser a única pessoa presente no momento da morte do marido dela, e o marido dela foi assassinado. Então, eles não podiam manter ela na prisão por causa disso. Ela dizia que era inocente, eles não tinham evidências físicas contra ela. Então, ela se mudou de novo para o estado do Kentucky. Em abril de 2016... ela foi presa. Eles consideraram que tinham sim evidência suficiente para prendê-la. E ela finalmente confessou tudo. Ela falou sobre o pacto de sangue, lembra que eu falei? Que tinha feito com seu marido. E ela acreditava sim que o marido tinha todo o direito de matar os amantes dela e vice-versa. Só que ela que tinha mais amantes. O marido dela não costumava pular cerca. Ela disse que o Jason atirou na cabeça do Christopher. Durante a noite, a Kelly e o Jason cortaram o corpo dele em pedaços e o enterraram.
Kelly disse que naquela mesma noite ela já estava pensando em matar o marido, porque ela gostava de verdade do Christopher e ela não queria que ele matasse, mas ela tinha feito aquele pacto, então, tipo, ela respeitava o pacto. Mas quando ela percebeu assim, nossa, meu Deus, eu realmente matei esse cara era muito legal, eu gostava dele de verdade, ela pensou, acho que eu vou matar meu marido. Quando a polícia pediu pra ela que ela dissesse onde está o corpo do Christopher, essa foi a resposta dela. Vai ser difícil. Por quê? Porque ela sabia que eles tinham perdido quase totalmente o corpo do Christopher. Eles enterraram o corpo em diferentes lugares de uma mata local e tudo que a polícia encontrou foi o crânio e os óculos do Christopher. E também, infelizmente, a gente já vai ver depois que eles podem ter feito outra coisa com o corpo, que torna impossível a gente encontrar partes dele por aí. Bom, os dois fugiram, né? O Jason e a Kelly, depois de matar o Christopher, fugiram. 16 meses depois, a Kelly matou o Jason. Em um dos seus depoimentos, a Kelly confirmou que uma vez ela disse pro irmão, sabe? Essa foi a pergunta. Você lembra de ter dito pro seu irmão? Você lembra de ter dito pro seu irmão que haviam mais vítimas? E que você e o Jason davam suas vítimas pros porcos da família comerem? E ela disse que sim. Ou seja, ela confirmou que já disse isso pro irmão. E aí, um tempo depois, ela confirmou que sim, haviam vítimas que ela dava, no plural, vítimas, que ela dava pros porcos da família comerem. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso. Em 2017, a Kelly finalmente foi a julgamento pelo assassinato do Christopher Reagan. Ela foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. No seu segundo julgamento, né, agora pelo assassinato do marido Jason Cochran, ela se declarou culpada, que não tinha realmente muito o que fazer, ela seria presa de qualquer maneira, e foi sentenciada a mais 65 anos de prisão. Sim, ela mencionou mais de uma vez a possibilidade de existirem mais vítimas. Ela praticamente confirmou que matou mais pessoas, que ela tinha amantes aí, ocasionalmente, e que o marido tinha todo o direito de matá-los. Ela disse que podia ter no estado de Indiana, no estado do Tennessee, no estado do Michigan e no estado do Minnesota, vítimas, pessoas enterradas por aí. 9, de acordo com ela. O irmão dela foi o único para quem ela contou tudo isso antes de ser pega, e ele foi interrogado várias vezes. Ele concordou que se precisassem, assim, hipnotizar ele, conseguir todas as informações que ela já deu, podem fazer qualquer coisa, porque ele quer que esses corpos sejam encontrados. Ele sugeriu que o Jason, às vezes, parecia insinuar que eles comiam a carne de algumas daquelas pessoas, mas infelizmente não tem como ter certeza, e ele não sabe o nome de nenhuma dessas vítimas. Ele não lembra dela nunca ter dito pra ele o nome desses amantes que ela tinha. A Kelly deve, mas não é obrigada a relatar todos os crimes que ela cometeu. Ela não será julgada por nenhum desses outros assassinatos, mesmo que os corpos sejam encontrados. Os corpos só serão encontrados se ela dizer onde estão, ou se alguém ocasionalmente dizer onde estão. E existe, como eu disse, a possibilidade dela ter dado esses corpos pros porcos da família dela comerem. Eu não sei se ela tinha porcos de estimação que ela levava com ela toda vez que ela se mudava, ou se eram porcos do irmão dela e que só as vítimas no estado em que a família dela morava que eram dadas para os porcos comerem. Isso eu não entendi bem, ficou no ar, mas até hoje ela não revelou o nome de nenhuma dessas vítimas e nem a localização dos corpos. É isso, pessoal. Complicada, eu falei bastante hoje, mas é isso. Muito obrigada por assistir, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, muito obrigada se você se inscreveu no meu canal e se você compartilha esses vídeos com seus amigos. Muito obrigada, Mariana Moura, por ser membro do meu canal. E se você que está assistindo gostaria de se tornar membro do meu canal, é só apertar ali no botãozinho e ver as coisas incríveis que você pode receber. Muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!